Um jogo muito bom da seleção brasileira. Meteu 3-0 para ser 5. O gol do Vinícius Júnior foi gol legal. Ele não fez falta. O VAR tá errado, o árbitro mexicano tá errado. Vinícius Júnior, craque do jogo, 4 gols em Copa do Mundo, né? Me surpreendendo no fator positivo. Ele é o cara hoje. A gente não tem que chegar e falar, o Neymar entrou. Não. É o Vinícius Júnior. Olha só, o Matheus Cunha fez 3 gols, irmão. Na Copa do Mundo, o Messi tem 5, o Haaland tem 4, Mbappé tem 4. Então, um jogaço de bola da seleção. Paquetá não tem condições de ser titular dessa seleção. O Ancelotti tem que entender isso. O Bruno Guimarães no segundo tempo melhorou muito. E o Ryan, né? O Ryan mostrou que vai ser titular absoluto, mesmo se o Rafinha voltar. Acabou a discussão. Vinícius Júnior simplesmente carregou a seleção brasileira mais uma vez e mostrou para o mundo quem é o verdadeiro protagonista do Brasil nesta Copa. Se alguém ainda tinha dúvidas sobre quem é o principal jogador da seleção, depois desse jogo elas desapareceram. O Brasil venceu a Escócia por 3-0, mas o placar não conta toda a história. Mais uma vez, Vinícius Júnior foi decisivo. Marcou 2 gols, teve um terceiro gol anulado de forma muito polêmica e participou diretamente das principais jogadas ofensivas da seleção. Sim, sem dúvida. O Brasil acho que fez um jogo adequado para esse contexto, né? O gol aos 7 minutos tornou as coisas mais interessantes. E o Vinícius entra para uma lista dos raros jogadores que marcaram nas 3 primeiras partidas do Brasil em Copas do Mundo. Jairzinho na Copa de 70, Romário em 94, Ronaldo e Rivaldo em 2002, o Vampeta estava junto com eles lá, e o Vinícius agora, né? Ainda tungaram o gol do atacante do Real Madrid. Foi um gol normal. Foi um momento de arbitragem brasileira na Copa do Mundo. Brasileira, entre aspas, claro. O árbitro acabou, o mexicano, né, agindo como agem aqui. O VAR também, né, procurando o chamado pelo em ovo e tal, até anularem o gol do Vinícius. O que não mudou em nada com relação à vitória do Brasil. Uma vitória muito tranquila, num jogo em que o Brasil teve uma postura, digamos assim, reativa, boa parte do jogo, subindo às vezes a marcação para tomar a bola, muito ao estilo do Ancelotti. Não surpreende nada, é mais ou menos o que nós já imaginávamos que o técnico fosse fazer, e eu acho que hoje ele foi muito feliz. Só falar sobre Vinícius Júnior, então, para a gente já começar a falar sobre o destaque, a partida de destaque mais uma vez que ele teve, marcando em todos os gols dessa fase, marcando em todos os jogos dessa fase de grupos da Copa do Mundo 2026, decidindo contra Marrocos, decidindo contra a seleção do Haiti, decidindo agora mais uma vez contra a Escócia, marcando 2 belos gols, marcando um terceiro que foi, para mim, muito mal anulado. Você já começou o seu destaque também falando sobre isso. Agora, é o Vinícius que foi muito bem na Copa do Mundo de 2022 e agora, de fato, não tem como negar, é o protagonista dessa seleção brasileira, né, Mauro? Isso é uma obviedade, né? Enfim, está muito claro isso, né? Nós chegamos no momento do jogo em que o Brasil tinha, vamos lá, 1 gol contra Marrocos, com o gol dele, 3 gols contra Haiti, todos com participação dele, 2 gols contra a Escócia, os 2 dele. O primeiro gol que não teve participação dele foi o gol agora do Matheus Cunha com o passe do Bruno Guimarães, né? E o mais impressionante é que essa não foi uma atuação isolada. O atacante já havia decidido contra Marrocos, participado dos gols contra o Haiti e agora voltou a ser o destaque absoluto diante da Escócia. Estamos vendo um jogador que não apenas faz gols, mas influencia completamente o desempenho da equipe. A cada partida, Vinícius mostra que está vivendo o melhor momento da sua carreira. Mas não foi apenas o brilho individual que chamou a atenção. A seleção brasileira apresentou uma evolução coletiva importante sob o comando de Carlo Ancelotti. O treinador montou um time extremamente organizado, que soube sofrer sem a bola e atacar com velocidade quando recuperava a posse. O plano funcionou perfeitamente. Mesmo sem pressionar de forma desesperada, o Brasil conseguiu forçar erros da defesa escocesa e aproveitou praticamente todas as oportunidades criadas. A estratégia foi clara: esperar o adversário errar e atacar rapidamente. E quando você tem jogadores velozes como Vinícius Júnior, tudo fica ainda mais perigoso para qualquer rival. O resultado foi um jogo controlado do início ao fim. Outro destaque foi a atuação do jovem Ryan. O atacante ajudou na marcação, participou das jogadas ofensivas e mostrou personalidade em um palco gigantesco. Ele participou construindo jogada,
caso do gol do Matheus Cunha, que ele chuta, o goleiro rebate e o Matheus marca contra o Haiti, dando assistência para o próprio Matheus e marcando os outros gols. Agora ele tem, com esse gol do Matheus no segundo tempo, com ele em campo, o Brasil marcou 14 gols em Copas do Mundo e ele participou de 12 gols, construindo jogada, dando assistência ou marcando o gol. E teve esse gol tirado aí pela arbitragem, num equívoco evidente, me pareceu, um momento de arbitragem, entre aspas, a brasileira, né? Na Copa do Mundo, os árbitros têm sido muito mais razoáveis, digamos assim, nesse Mundial, e nesse momento aí foi um VAR intervencionista, aquilo que a gente conhece aqui do nosso dia a dia, né? Rony, eu fiz questão de entrar no ar, para mandar respeitarem Vinícius Júnior. Seus recalcados, quem fala mal do Vinícius Júnior é recalcado. O Vinícius Júnior, na seleção brasileira, ele tem 7 jogos em Copas do Mundo. 7. Ele tem 8 participações em gols. O Vinícius Júnior, ele tá brincando nessa Copa do Mundo. Quem fala mal do Vinícius Júnior, calem a boca de vocês. Porque em 3 jogos de primeira fase, 3, o Vinícius Júnior decidiu. Os 3, o Vinícius Júnior fez gol em todos os jogos. É o primeiro, desde 2002, que faz gols em todos os jogos da primeira fase. Os últimos foram Rivaldo e Ronaldo. E aí querem me dizer, não, ele fez gol contra o Haiti e você quer elogiar. Não, ele fez gol contra quem quer que seja. Ele participou de todos os gols do Brasil nessa Copa do Mundo. E ele foi reverenciado hoje porque interessa, pelo torcedor brasileiro. Porque tem muita gente nessa imprensa que persegue o Vinícius Júnior. Tem muita gente que não consegue elogiar o Vinícius Júnior. E vocês têm que engolir o Vinícius Júnior. Falam muito do Haaland, falam muito do Mbappé, falam muito do Messi. Por que falam menos do Vinícius Júnior? Eles também tiveram jogos fáceis. Também. E ele está aqui apitando para passar aqui o cadeirante. Ele passa aqui. Então, respeitem o protagonista da seleção brasileira e assumam que esse cara está chamando a responsabilidade. Porque sempre falaram, não, na seleção ele não chama. Não, ele não joga o que ele joga no Real Madrid. Ele chamou a responsabilidade em todos os jogos. Muitos esperavam ver outros nomes como titulares, mas a escolha de Ancelotti deu resultado. Isso mostra que a seleção está ganhando alternativas importantes para a sequência da Copa. E quando um time começa a ter várias opções funcionando ao mesmo tempo, os adversários começam a se preocupar. O Brasil parece estar encontrando seu melhor futebol justamente no momento mais importante do torneio. Mas o fato que mais impressiona é um número assustador. Com Vinícius Júnior em campo nas Copas do Mundo, o Brasil participou de diversos gols e ele esteve envolvido diretamente na maioria deles, seja marcando, dando assistência ou construindo a jogada. Isso não é coincidência. Isso é protagonismo. Isso é estrela. E se ele continuar jogando nesse nível, a torcida brasileira tem todos os motivos para sonhar alto. A pergunta agora é simples. Existe hoje algum jogador mais decisivo para a seleção brasileira do que Vinícius Júnior? Deixe sua opinião nos comentários e diga: o Brasil finalmente encontrou o craque que pode levar a seleção ao tão sonhado título mundial?